Salve galera! Saiu recentemente o novo relatório do Departamento Penitenciário, o DEPEN, sobre as informações penitenciárias, chamado Infopen. Não é bem um relatório, na verdade é uma série de slides de PowerPoint, porque parece que é isso que a galera da Lava Jato consegue fazer, mas o grande problema é que ele veio cheio de problemas, omissões, distorções. Então vai esse vídeo aqui para desmontar as mentiras da direita punitivista brasileira. Roda a vinheta. Então, gente, assim que o Ministério da Justiça, via DEPEN, liberou esses dados, tanto o ministro da Injustiça, Sérgio Moro, quanto o presidente Jair Bolsonaro soltaram algumas declarações problemáticas e distorcidas para tentar legitimar o que a gente tem no Brasil, que é um processo de hiperencarceramento. As principais táticas utilizadas para legitimar esse processo é, em primeiro lugar, afirmar que cada pessoa que está presa significa uma pessoa a menos cometendo crimes fora dos presídios e, portanto, mais segurança para as pessoas. Já a segunda tática é afirmar que, na verdade, não existe esse encarceramento em massa ou hiperencarceramento e você usa alguns dados de outros países de forma comparativa para afirmar que, na verdade, o Brasil está na média, não prende tanto assim, apesar de ser notável que a gente tem a terceira maior população prisional. A primeira tática se baseia na noção de que a prisão melhora a segurança, e essa é uma ideia que eu já refutei num vídeo chamado Bolsonaro e o Punitivismo, que eu utilizo os argumentos de um livro do criminólogo norueguês Tomás Mettiese. Então, se alguém quiser ver esse tipo de argumentação, vai nesse vídeo. Já essa segunda tática de falar que o Brasil não prende muito, utilizando dados de outros países de forma comparativa, distorcida e desonesta, eu não tratei em vídeo ainda, estou tratando agora, mas eu já tratei na minha dissertação de mestrado sobre o MBL, porque um dos vídeos que estava na amostra que eu utilizei para análise de discurso sobre a ideologia punitiva no discurso do MBL, já tratava esses argumentos. Eu acho que cabe sempre apontar como, na verdade, apesar do MBL às vezes se posar como um grupo de direita independente, na verdade ele tem muita convergência argumentativa com o bolsonarismo e com o olavismo. Tem um vídeo sobre o Kim Kataguiri falando sobre a convergência do discurso deles com o Olavo de Carvalho, mas eu também já percebi essa articulação política na prática, né? Então, por exemplo, esse vídeo do MBL que traz esse argumento que o Brasil não prende demais, foi narrado por um cara chamado Roberto Mota, que é do MBL, foi candidato a deputado federal pelo PSC no Rio de Janeiro, não se elegeu, mas virou assessor do governador que gosta de mirar na cabecinha de favelado, Wilson Witzel, e ele também, desde o começo do governo Bolsonaro, se reuniu com Sérgio Moro para apresentar ideias de endurecimento punitivo. Então, na verdade, existe uma grande convergência na direita brasileira em torno de um projeto liberal na economia, conservador nas pautas de gênero, raciais, de sexualidade e também de punitivismo, de militarismo e de armamentismo. Mas enfim, o que acontece? Essa tática de falar que o Brasil não prende mais, ele se baseia em desconsiderar que o Brasil é o terceiro país que mais prende em termos absolutos, falar que isso é irrelevante e apresentar dados das taxas de encarceramento, ou seja, é o número de pessoas presas a cada 100 mil habitantes. Isso utiliza um ranking internacional para mostrar que o Brasil, na verdade, não está na terceira posição, ele está mais embaixo e, portanto, a esquerda que estaria gritando, fazendo muito barulho para pouco motivo. Essa coisa de utilizar a taxa de encarceramento em si não tem absolutamente nenhum problema. O problema é quando você vai querer comparar esses países muito populosos com países que têm uma população total irrisória. Tanto o MBL quanto o Moro e quanto o atual diretor do DEPEN, eles se baseiam em uma base de dados, o Prison Studies e o World Prison Brief, que tem uma série de dados colhidos de praticamente todos os países do mundo. Essa base de dados é muito boa, mas qualquer pensador sério que vai olhar o ranking das maiores taxas de encarceramento vai perceber que os países
que estão lá no topo, na verdade, não são nem formalmente independentes, vários deles. E outros são ilhas, são países que você nem conhece, mas só de bater o olho você sabe que são um país irrelevante no sentido de ter pouquíssima população total. Então ele está mais lá poluindo a comparação e distorcendo a concepção de quais são os países que mais prendem no mundo. O Brasil está na 20ª posição desse ranking de taxa de encarceramento, mas dos 19 que estão na frente do Brasil, 9 apenas têm população total acima de 1 milhão de habitantes. Os 9 dos 19, na verdade, têm 100 mil habitantes para baixo. Estou deixando o print aqui do ranking, além do link, para vocês conferirem vocês mesmos, mas você olhar no ranking 19, a 19ª posição, Anguilha do Reino Unido, tem 15 mil habitantes. Saint Kitts e Nevis tem 50 mil, mas você pode olhar pelas cores que eu coloquei. Em verde são todos os países com 100 mil habitantes para baixo. Na cor vinho são os países que têm mais de 1 milhão de habitantes. Os que estão em azul, na verdade, estão no meio termo aí, menos de 1 milhão, mas mais de 100 mil habitantes. O Sérgio Moro também soltou um tweet falando que o Brasil não tem uma taxa de presos provisórios tão grande assim e citou Mônaco entre países que tem uma taxa de presos provisórios tão grande quanto. Mas se você for lá no site do World Prison Brief, você pode ir na lista de população prisional e lá para baixo você vai ver que Mônaco está entre os 8 países que menos prende no mundo. Tem 32 pessoas presas em Mônaco. Então, assim, é bizarro fazer uma comparação entre quem prende 32 pessoas e quem prende 800 mil pessoas. E eu realmente peço que vocês confiram o site, porque vocês vão ver que os países que estão lá no topo do ranking de taxa de encarceramento, quando você for olhar a população prisional total, você vai ver que esses países estão lá no topo, na verdade estão lá embaixo da população prisional total. Faz sentido colocar no mesmo ranking países com 15, 30, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, com o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, ou os Estados Unidos, que tem 330 milhões de habitantes. Não faz porque o ranking é uma taxa a cada 100 mil habitantes. Então, quanto menos população total o país ter, mais uma população pequena vai gerar uma posição maior nesse ranking. Jogando para baixo países que prendem absolutamente muito mais, né? Então, você vai ter países que vão prender 100 pessoas, 200 pessoas, ou, enfim, menos que 100 pessoas, que vão ter uma taxa de encarceramento maior que o Brasil, que prende cerca de 800 mil pessoas. E aí você vai utilizar isso para falar que, na verdade, esses países prendem mais que o Brasil. Você não está vendo que isso é uma distorção amostral? Essa é uma desproporção que é completamente omitida quando a direita vai falar que o Brasil não prende demais, porque ela é cínica, desonesta intelectualmente, e esse é o modus operandi dela, normal mesmo. O fato é que se você excluir desse ranking países que têm uma população total menor que 12 milhões de habitantes, que é a população de uma cidade como São Paulo, né? Então, se você excluir todos os países que têm população menor que uma cidade brasileira, que é São Paulo, você vai ver que o Brasil vai para terceiro lugar no ranking de taxa de encarceramento. Ele só perde para a Tailândia e para os Estados Unidos. Dessa forma, você vê que o Brasil está tanto no top 3 do ranking de encarceramento em termos absolutos, quanto em termos proporcionais, quando você exclui países com população pequena. Quando o diretor do DEPEN fala que não se prende muitas pessoas no Brasil, o problema é simplesmente falta de vagas, na verdade você está distorcendo a realidade para endossar um projeto de encarceramento, de construção de presídios, de privatização de presídios e de um punitivismo exacerbado que, como eu falo aqui no canal sempre, é um projeto de dominação social racista, elitista, burguesa e perversa porque não garante segurança para a sociedade. Fato é que desde o surgimento do neoliberalismo no Brasil na década de 90, tanto a taxa de encarceramento quanto a população total de encarceramento cresceu quase 1000%. Nesse mesmo período, os homicídios cresceram praticamente ininterruptamente, teve uma breve queda aí depois de um ano de pico de 2017, a gente não sabe se a queda vai continuar. E até onde eu sei, nenhum especialista está falando que isso é graças ao governo federal do Moro, que acabou de chegar aí, não fez nada, não fez nenhuma política pública para isso. Então, o que eles estão fazendo além de liberar armas e continuar a farsa da guerra às drogas?
queda dos homicídios mais acentuada foi no Nordeste, que é adversária política do governo federal, estados como o Ceará, e até onde eu sei tem muito a ver com questões das facções e não da governança estatal. Então, a questão das facções estarem em guerra entre si ou estarem em trégua afeta muito a taxa de homicídios e os homicídios como um todo. O ponto é que as propostas da direita para a segurança pública são mentirosas, violentas, racistas, elitistas e perversas. E infelizmente, boa parte da esquerda institucional mal consegue se diferenciar disso. Por isso, é muito importante que a esquerda radical abrace essa discussão da segurança pública para apresentar para a população uma política criminal que seja radicalmente do interesse da massa da sociedade, que é negra, que é pobre, que é periférica, e é ela que é a principal vítima de crimes e crimes violentos na sociedade. Antes de finalizar, vou recomendar um texto da professora de Direito e Abolicionista Penal, Aline Passos, em que ela faz uma crítica sobre como o relatório e como o Moro distorceu alguns dados reais do sistema prisional, no sentido de que presos em carceragem de delegacia saíram da contagem do sistema penitenciário. Então isso diminui o número de presos totais. Enfim, galera, é isso aí. Eu peço, agora finalizando, para que vocês deixem aquela curtida, deixem um comentário e manda esse link desse vídeo no seu grupo do WhatsApp, de seus amigos, da galera de esquerda, para levar adiante isso. Inclusive também refutar lá seu tio reaça bolsonarista que acha que o Moro é um herói nacional. Se quiser mais conteúdo sobre esse tema, maratone aí o Cifra Oculta. Tamo juntos, até mais.